me chamo Marcelo Ganzella, sou professor de língua portuguesa na educação básica desde 2002 e atuo aqui em São Paulo no Instituto Singularidades, formando professores de português e realizando pesquisas em metodologias ativas e ensino de literatura. Mas eu estou aqui na Melhoramentos não para falar de mim, mas para falar desse livro, A Vida no Céu, de José Eduardo Agualusa. Agualusa é um dos mais importantes autores angolanos da atualidade. Seus livros já foram traduzidos em mais de 20 idiomas, é um escritor bastante premiado, atua numa rádio em Angola e também escreve para o jornal O Globo aqui do Brasil. Este livro é um romance distópico de ficção científica. O que isso significa? Se passa no futuro e num futuro distópico, um futuro que vem de uma catástrofe, de uma tragédia. No caso, uma tragédia ambiental. Por conta do aquecimento global, nós não temos mais terra no planeta. Temos apenas água, um grande dilúvio. Então, as cidades estão todas suspensas. Grandes cidades como Tóquio, Nova York, São Paulo estão indirigíveis. Pequenas cidades estão em balões. São vilas flutuantes, são cidades flutuantes ou balsas. É nesse contexto que nós conhecemos nosso protagonista, Carlos, um jovem angolano que vive em Luanda, uma dessas cidades flutuantes. Carlos acaba perdendo seu pai, que cai de uma dessas balsas. A partir de então, começa a sua trilha em busca de seu pai. Um elemento muito importante nesse livro é a cultura digital. Nós temos personagens imersos nesse universo digital. Isso permite uma representação, uma leitura simbólica muito interessante do livro. Afinal de contas, quando falamos do mundo digital, nós estamos falando de informações que estão na nuvem. E, afinal de contas, eles também estão suspensos, estão nas nuvens. Essa relação, esse paralelo entre o universo digital, entre a virtualidade e o que acontece com esses protagonistas, esse universo distópico, é uma relação metafórica muito rica, muito poética e muito potente, que nos permite, inclusive, o desenvolvimento de uma das habilidades lá da BNCC. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. O autor cria um glossário poético que se materializa com verbetes que se iniciam em cada capítulo. O trabalho com a verossimilhança promove uma aproximação com os personagens, cria uma empatia e, dessa maneira, acaba provocando reflexões sobre o que acontece na própria história. Por que não há mais terra? O que aconteceu? Quem são os culpados? Por que realmente a situação chegou a tal ponto? Toda essa discussão metafórica e reflexiva está alinhada com algumas competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental lá na BNCC. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Podemos levantar hipóteses sobre várias informações que o livro nos traz, a partir do título, do subtítulo, um subtítulo muito interessante, né? Romance para jovens e outros sonhadores. Ao abrir o livro, nas primeiras páginas, encontramos um outro subtítulo bastante instigante também, um brevíssimo dicionário filosófico do mundo flutuante para nefelibatas amadores. Convide seu aluno a levantar hipóteses, a investigar, a entender o que é isso, sobre o que o livro fala. Todo esse trabalho vai prepará-lo para a leitura desse romance de ficção científica distópico. Aliás, esse é um outro elemento importante, esclarecer o que é uma distopia. Estamos diante também de uma crossover fiction. Trata-se de um tipo de leitura que atende tanto ao público jovem quanto ao público adulto. Todo o trabalho com essas informações sobre o livro estimulará a leitura
e vai levar o aluno a mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. A partir do primeiro capítulo, você já pode convidar o seu aluno a prestar atenção em alguns elementos da narrativa, como espaço, tempo, que nós chamamos de cenário, ambientação, os personagens, o narrador. Sugiro que monte um quadro, por exemplo, com esses elementos, e conforme ele avança na leitura, ele vai fazendo suas anotações do que ele percebe em relação a cada um desses elementos no quadro. Fazer esse tipo de estudo, seguir esse tipo de estratégia, colabora para o desenvolvimento de uma das habilidades lá da BNCC. A habilidade de analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Um procedimento importante a ser executado é a da leitura compartilhada. Ela vai dar tempo para que o seu aluno se aproprie de muitas das questões metafóricas dos temas que aparecem nesse livro. A questão da inversão, por exemplo, o mar é um inferno e as pessoas vivem no ar. A questão ecológica, por que o planeta chegou a esse ponto? Todo esse conteúdo pode ser tematizado em rodas de conversa sobre o livro. Você pode provocar os seus alunos a pensar em outros mundos possíveis. E se vivêssemos num mundo subterrâneo? Você pode convidar os seus alunos para uma produção coletiva. Que tal produzir agora um conto de ficção científica distópico a partir dessas discussões? Esse tipo de exercício de escrita está completamente de acordo com uma habilidade lá da BNCC. A habilidade de criar contos ou crônicas, em especial líricas, crônicas visuais, mini-contos, narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. O livro também permite que a gente avance em outras discussões. As questões de comunicação via internet. Você pode, por exemplo, convidar o seu aluno a construir um glossário de termos que estão relacionados a esse mundo virtual. Ele vai acionar conhecimentos relacionados à língua inglesa. É uma ótima oportunidade para um trabalho interdisciplinar e que, inclusive, permite o desenvolvimento de algumas habilidades da BNCC também, que estão lá na área de língua inglesa. Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências, produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos, da economia e da política no cenário mundial. E também discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado. A interdisciplinaridade pode ser explorada com a área de ciências. Você pode convidar os seus alunos a pensar no mundo distópico e entender as causas desse mundo distópico. Nesse momento, ele pode, por exemplo, fazer pesquisas sobre tragédias ambientais, que são motivos que ocasionam um futuro distópico. Ele pode pesquisar sobre a tragédia de Mariana, ou mesmo voltar um pouco mais no tempo e pesquisar sobre o vazamento do Césio em Goiânia. Esse trabalho interdisciplinar com ciências também ajuda a desenvolver uma habilidade da BNCC. Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. A Vida no Céu é um romance para todas as idades e que, por meio da fantasia, provoca reflexões importantíssimas sobre o mundo em que vivemos. Bom trabalho!